Olá, amigos da Editora Atualizar. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka. Vamos falar hoje sobre uma importante parte da matéria, não só de atos, como do direito administrativo, que é a vinculação e discricionariedade. Tão importante que eu resolvi dividir em duas partes até. Parte 1 e parte 2. E nós vamos aqui entrar nessa matéria, que na verdade também é critério de classificação. Como assim, Tanaka? Muitas vezes você pode encontrar no seu edital como vinculação e discricionariedade. Então, como ato vinculado e ato discricionário. Então, que é uma espécie de critério. Quer ver? Coloque na tela. Então, o critério de classificação quanto ao seu regramento, segundo Meirelles. Quanto ao seu regramento. E, segundo Mello, quanto ao grau de liberdade da administração em sua prática. Depois você vai entender por que ele chama de grau de liberdade. Então, esses atos podem ser vinculados ou discricionários. Beleza. E aí nós temos aqui um conceito, né, de ato vinculado. Para você entender melhor esse conceito, vamos assim pegar assim um exemplo do que seria um ato vinculado. É um ato que o administrador ele não tem margem de liberdade entre escolher entre o A, o B e o C. Nem entre duas coisas, entre A e B. Ele não tem escolha. Chegou naquela situação, ele é obrigado a praticar o ato. Um exemplo que é citado até na literatura da licença paternidade. Licença paternidade, quando o filho nasce, o servidor tem direito a 5 dias, servidor federal, pelo menos, tem direito a 5 dias de licença paternidade. Então, o filhinho nasceu no sábado de carnaval, já sabe que vai ter um problema kármico com o filho, né? Porque aí ele vai ter 5 dias de licença, sábado, domingo, carnaval, segunda de carnaval, terça, carnaval, quarta, feira de cinzas e quinta ele volta a trabalhar, né? Bom, mas quando nasce o filho, o chefe pode falar, vem cá, é importante, você é importante para a gente, você não vai tirar a licença paternidade, pode fazer isso? Não. É um ato vinculado. Nasceu o filho do servidor, o servidor tem direito aos 5 dias, ele vai gozar os 5 dias. É um ato vinculado. Não há que o chefe ou que a administração chegar e falar, não, acho melhor você não gozar esses 5 dias, você vai vir trabalhar. Não. É um ato vinculado à administração, está na lei, isso aí, e ele vai ter o direito aos 5 dias nesse nosso exemplo. Então, tendo mais ou menos esse exemplo, olha aqui como que fica o conceito, né, segundo Mello. Atos vinculados seriam aqueles que, por existir prévia e objetiva tipificação legal, já está na lei, do único possível comportamento da administração em face da situação igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, a administração, ao expedi-lo, não interfere com apreciação subjetiva alguma. Beleza. Então, gente, o que é isso, Tanaka? É um trem. É um trem, né? Eu costumo fazer uma metáfora, né? E que o ato vinculado é um trem passando no trilho. Ele só pode caminhar, só pode andar sobre esse trilho. Ele não tem margem de liberdade nenhuma. Eu queria um pouquinho mais para lá, queria para cá, para a direita, para a esquerda. Não. Ele só pode seguir onde está o trilho. Você sabe muito bem disso, né? Você já deve ter visto algum trem na vida. Tá? Bom, o trem que deve ser o mais legal de todos que eu ouvi falar, o trem do forró. Né? Já pensou? É meu sonho de consumir no trem do forró. Esse aqui não é trem do forró, não. Mas vamos lá. O ato vinculado, vamos ver algumas características. Não há liberdade de escolha. Não tem liberdade de escolha. Ele não pode escolher vir para cá ou para lá, ou praticar ato A, B, C. Não, ele tem que praticar aquele ato. É o único possível comportamento da administração. Hoje está regulado previamente. Não tem como ele praticar um outro ato que não seja esse. Tem que andar no trilho, nos trilhos
da lei, né? Outra coisa que o ato vinculado traz: o agente público encontra-se vinculado à lei, referente a todos os requisitos do ato: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Se você não sabe o que é isso, né? Isso aí são os requisitos do ato administrativo, ou elementos do ato administrativo. Dá uma assistida na nossa aula referente a requisitos do ato, né, elementos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ele fica estritamente vinculado a esses 5 elementos. Ele não pode inovar. Ah, mas eu queria que o objeto fosse outro, por exemplo. Ele fala assim: eu queria que a licença paternidade, eu, administração, para esse meu servidor público, eu quero que seja de 3 dias e tá bom. Não precisa de 5, ou 2 dias tá bom. Ele pode alterar o objeto? Não pode. Ele fica vinculado ao objeto, né? Beleza. Então, ele fica ali vinculado a todos os elementos do ato administrativo, todos os requisitos. Outra coisa, no ato vinculado, o agente usa apenas o poder vinculado. Poder vinculado, nós estudamos, né, sobre o poder vinculado. Ele só vai utilizar-se do poder vinculado, ou seja, na verdade é mais um dever de agir, um dever de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? A partir do momento que está na lei, ele fica vinculado ao poder vinculado. Ato vinculado, ele é praticado sob o poder vinculado. E aí, outra característica: não há que se falar em revogação do ato vinculado. Não há mérito administrativo em ato vinculado, somente há em ato discricionário. Daqui a pouco a gente vai falar mais para frente sobre o que seria um mérito, né? Mas o mérito é questão de conveniência, oportunidade. O administrador não vai medir se há conveniência ou oportunidade de dar ou não dar a licença paternidade. Ele é obrigado a dar a licença paternidade. Beleza. Como não há que se falar em mérito, não há que se falar em revogação. Não há que se falar em revogação. Imagina, então, que a administração concedeu a licença paternidade para um servidor que não teve filho, que não foi pai. Aí não é que se falar revogação, há que se falar de anulação, pois foi praticado, o ato foi praticado, foi um ato ilegal. Ato ilegal, cabe-se anulação e não revogação. A revogação é a retirada de um ato da mesma forma que foi colocado, levando-se em conta o mérito, e aqui no ato vinculado não há que se falar em mérito. Ele tem que andar nessas linhas, nesses trilhos, sem ir para a direita, sem ir para a esquerda, sempre seguindo o reto. Ele encontra-se vinculado, e se algo der errado, se ele cair desse trilho, ele tomba, ele estará ilegal. O ato saiu do trilho, ele é ilegal. Não há que se falar em revogação, e sim anulação. Mais para frente eu vou explicar melhor essa história de revogação. Daqui a pouquinho. Olha aqui. Outra coisa. Em caso de ato discricionário ilegal, poderá ser anulado tanto pela administração pública que o praticou, quanto pelo Poder Judiciário. É o que eu falei para vocês, né? Um ato ilegal. Foi praticado fora da lei. Beleza. O Poder Judiciário pode anular um ato ilegal, quanto também a própria administração pública que praticou pode anular um ato ilegal. Lembrando, no ato vinculado não há que se falar em revogação. Leve em conta o mérito administrativo. No caso de ato vinculado. Ato discricionário, depois a gente vai ver. Mas o Poder Judiciário jamais pode revogar um ato somente para anular. O Poder Judiciário não revoga, ele retira, ele anula. Muito bem, vamos para uma questão de concurso público, para ver se você entendeu. Eu coloquei aqui em letras pequenas, coloquei na tela, né, para você resolver, mas a gente vai resolver essa questão aqui, né?
Vamos resolver essa questão aumentando a letra dela, tá? Olha lá. Atos vinculados. O que são atos vinculados? Item A. São aqueles para os quais a lei estabelece requisitos e condições para a sua realização e impõe à administração o dever de motivá-los. Sim, ato vinculado é obrigatório o dever da motivação, é o dever de motivá-los. Não está certo, há de amor. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Há de amor. Olha que beleza. O resto é errado. Vamos ver aqui, né? Pode desatender as disposições legais? Não, não pode desatender a disposição legal. Aí esse é um ato ilegal, tem que ser anulado. Ou regulamentar, se houver decisão judicial dizendo sobre conveniência e oportunidade, tem nada a ver com conveniência e oportunidade, não há que se falar em mérito administrativo, está errado, a B. C. Encontram fundamento e justificativa na complexidade e variedade dos problemas que o poder público, variedade de problemas, nada a ver, o que está falando aqui? O problema público tem que solucionar cada caso e para os quais a lei, por mais casuística que seja, não poderia prever todas as situações. Não, está errado aqui. Quando a lei não pode prever todas as situações, aí é que se falar de ato discricionário. Não é o caso aqui. São aqueles que permitem a administração assegurar de modo eficaz os meios realizadores a fim do que se propõe o poder público, também não seria essa definição de ato, e fala, são instrumentos legais que permitem ao administrador fazer o que entender conveniente à coletividade também. Isso aqui diz respeito ao ato discricionário, está errado aí. Vamos para frente, então. Agora sim, vamos falar de atos discricionários. Atos discricionários, pessoal, ele tem uma certa liberdade, né? Como, por exemplo, existem algumas multas em que a lei fala, olha, o valor a ser dado nessa multa aqui, quem descumpriu a lei, a legislação, vai ser, sei lá, vou chutar, entre R$1.000 e R$10.000. Então a lei deixou para a administração pública a escolha de valor que ele vai dar de multa entre R$1.000 e R$10.000. E aí, dentro desse limite, entre 1.000 e 10.000, a administração pode autuar o infrator, né? Então, esse é um exemplo de ato discricionário, que você tem liberdade de escolha. Só que essa liberdade não é ampla. Vamos ver o conceito e a gente fala um pouquinho sobre isso. Olha aqui. Segundo Melo, atos discricionários, pelo contrário, seriam os que a administração pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade diz respeito ao mérito administrativo, formulados por ela mesma, ainda que é distrita a lei reguladora da expedição deles. Então, olha aqui, isso aqui é o Rio Amazonas, olha que coisa bonita. E inspirado no Rio Amazonas, fizemos aqui, né? Colocamos aqui, desenhei o Rio Amazonas aqui para vocês, né? Para a gente fazer essa metáfora, que na verdade foi o professor Emerson Bruno, né? A aula do professor Emerson Bruno, que fala sobre discricionalidade também, né? Então, a discricionalidade é isso, olha, tem um rio, você quer um barquinho, você quer um pirarucu, né? Com os peixes mais saborosos, os maiores peixes da Amazônia, né? E aqui o barquinho ele pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, diferentemente, pode ir para cima, para baixo, diferentemente do trem. O trem tem que passar no trilho, sempre no trilho. O barquinho ele tem a liberdade para ir para a direita, para a esquerda, só que é o seguinte, a liberdade não é restrita, não. Existem as margens do rio que delimitam essa liberdade, uma certa liberdade apenas, ela não é restrita. Essa é outra
ultrapassa essas margens, ultrapassou essa margem aqui, ó, é um ato ilegal, é um ato arbitrário. Dentro do rio, ele pode ir para qualquer lugar, para cá, para lá. Isso é discricionariedade. Ultrapassou a margem, é arbitrariedade. Então, coloca aqui atos discricionários, né? A liberdade para decidir em face das circunstâncias concretas no caso. Então, a liberdade. Liberdade. O administrador deverá decidir sobre duas ou mais soluções admissíveis perante a situação concreta. Então, nesse nosso desenho, ele pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, ele pode transitar aqui por esse rio dentro dessa margem, delimitado por esta margem. Beleza? E olha aqui, o agente público encontra-se vinculado à lei referente aos seguintes requisitos do ato: competência, finalidade e forma. Então ele fica vinculado, mesmo no ato discricionário, há uma certa vinculação, mesmo na discricionariedade. Então, nesses requisitos, competência, finalidade e forma, né? Então, para praticar um ato discricionário, pode ser qualquer pessoa, qualquer servidor público? Não. Existe uma competência. Por exemplo, para lavrar uma multa dentro da Receita Federal, só o auditor fiscal da Receita tem a competência para fazer isso. Não pode, por exemplo, ser um analista, um técnico, um ATA, né? Um assistente técnico, não, tem que ser um auditor para poder fazer o auto de infração. Né? Assim como a finalidade e a forma também são vinculados. Né? Vou colocar na tela para mim: o agente público deverá valorar os motivos. Aí o agente público vai valorar os motivos são discricionários, tá vendo? E escolher o objeto, o conteúdo. Olha, eu vou dar um valor, uma multa, o valor de, sei lá, R$2.000. Se é de 1.000 a 10.000, é R$2.000, é o meu objeto. Ele pode valorar o motivo, escolher o objeto, segundo a conveniência e oportunidade. Tá? Lembrando que esse aqui é o que entende a doutrina majoritária. Tem doutrinadores que entendem que é somente a competência e a forma que são vinculados, finalidade não. Tá? A maior parte da doutrina entende que competência, finalidade e forma são vinculados. Legal. E o motivo objeto é a administração que vai escolher. Muito bem. Outro ponto. Ato discricionário. No ato discricionário, o agente usa do poder discricionário do poder vinculado. Como que é? No ato discricionário, ele usa dos dois poderes, sim. O poder discricionário, que ele pode ir para lá e para cá, e do poder vinculado. Por quê? Porque não existe um ato totalmente discricionário. Porque do poder vinculado, nós vamos ter competência, finalidade e forma são vinculados também. Então, um ato totalmente discricionário não existe. Né? Ele é sempre delimitado, sempre há uma certa vinculação. Tudo bem que não é um trilho, que é um leito de rio, não é um trilho de trem, ele tem uma certa margem de liberdade, às vezes bem pequenininha aqui. Tá? Pode haver a revogação do ato administrativo pela própria administração que o praticou. O Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo do Poder Executivo, do Poder Legislativo, isso porque ele estaria apreciando o mérito administrativo. Então, gente, você ir para lá, para a esquerda, para a direita, é uma questão de mérito administrativo, uma questão de conveniência e oportunidade. Quem pode praticar e tirar esse ato, ou seja, quem pode revogar um ato que foi feito levando em conta o mérito, um ato que foi feito levando em conta o mérito, conveniência e oportunidade, quem pode retirar, ou melhor, revogar, é a própria administração que o praticou, somente ela. O judiciário não pode meter o bedelho aí.
ele não pode revogar, como eu já falei para vocês. Ele pode anular um ato ilegal, mas aqui dentro o ato não é ilegal. Ele pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode tomar diversas decisões aqui, alguns com uma margem maior, outros com uma margem menor, mas que diz respeito ao mérito. Então, o judiciário não pode analisar o mérito. O mérito é o executivo que vai fazer isso, é a administração. Se ela praticou um ato, ela falou, pô, esse ato não foi legal, vamos tirar esse ato. Uma questão de conveniência, oportunidade, está revogando o ato. Esse ato aqui não é legal, não. Esse ato não foi bom, né? Não foi bom esse ato. Por exemplo, imagina que a administração ela tem dinheiro e vamos aplicar esse dinheiro onde? Vamos aplicar aqui na educação, na saúde, tem muita gente morrendo, problema de falta de vagas na escola, falta de vagas nas creches, ou vão aplicar fazendo um grande show no final do ano, chamando cantores renomados nesse show. E aí a administração fala, vamos fazer um show. Aí pensa bem, poxa vida, não é legal, não foi bom, vamos revogar esse ato, vamos aplicar o dinheiro nas escolas, nas creches, né? Eles fazem isso, né? Na educação, na saúde, que é prioridade, na verdade. Então ele pode revogar aquele ato que ela não achou bom. Não vou falar legal, porque ela vai confundir legal e com ilegalidade. Ele não achou bom. Então, a revogação é um ato legal, que foi legal no sentido de legalidade, mas ele acha que não é bom, com a questão de conveniência, oportunidade, vamos tirar aquele ato que nós praticamos. Tá? Muito bem. Outra coisa, essa margem aqui é um limite. E segundo a doutrina, é chamado de limites da discricionariedade, ou fato limitador do ato discricionário. Quem é que vai limitar? O ato discricionário é limitado pela própria lei. Muitas vezes a lei coloca, olha, essa multa ela pode variar de R$1.000 a R$10.000. A lei está limitando, né, qual que é a amplitude de uma multa. Então, a própria lei ela vai ser um fator limitador. Segundo de Pietro, também princípios da administração pública, principalmente o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da legalidade aqui da lei, né? Também, principalmente esses princípios aqui: razoabilidade, proporcionalidade, moralidade. Se você não aprendeu sobre esses princípios, assista a minha aula de princípio da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade. Tá? Também, de Pietro fala sobre a teoria dos motivos determinantes, também nós temos uma aula sobre isso, que é um limitador, é um limite da discricionariedade e ausência de desvio de poder, né? Não pode praticar desvio de poder. Praticou desvio de poder, está ultrapassando essa margem que não pode ser ultrapassada. E aí? E se o barquinho daqui ultrapassar a margem e for para a terra? O barquinho não pode estar na terra. Praticou não uma discricionariedade, mas uma arbitrariedade. Esse ato, então, é um ato o quê? Arbitrário. É um ato ilegal. Tem que ser anulado. Aqui, pessoal, o pessoal fala assim, Tanaka, eu sinto falta da sua lousa porque nos teus desenhos, quando tiver aqui os desenhos, eu desenho aqui, né? Até ficou mais interessantes, mais limpos os meus desenhos, né? Se quisesse que eu desenhasse à mão, eu desenharia, só que não ia ficar tão bonitinho assim o esquema, tá? Eu acho que assim é mais inteligível. Os desenhos são malucos, gente. Assiste minhas aulas anteriores. Aquela aula da bicicleta é 10, né? A primeira aula tem que ser a mão livre mesmo. Aquela, se for repetir, não tem como fazer aqui, não. Fazendo a mão livre mesmo, da bicicleta, a primeira aula, né? Bom, olha aqui
Esse ato está aqui na Terra, eu coloquei a Terra aqui, né? Está aqui na Terra, saiu da margem, veio para a Terra, é um ato ilegal. Ele tem que ser anulado. Então, imagina, o ato que foi praticado aqui no Rio, dentro do mérito administrativo, se quiser tirar, tem que ser revogado. Somente a administração que pode revogar. Esse ato ilegal, contra a lei, ele tem que ser não revogado, mas anulado. E quem vai anular é a própria administração pública que praticou, ou então o Poder Judiciário para anular. O Poder Judiciário não pode revogar, como eu falei para vocês, mas ele pode anular um ato ilegal, arbitrário. Muito bem. E vamos fazer umas questões de concurso público, né? Essa questão aqui eu coloquei numa tela só, olha lá, colocando aqui na tela. Fundação Carlos Chagas. Olha lá. Quanto à liberdade que o administrador tem na prática dos atos administrativos, considere 1. Ato em que a lei estabelece todos os requisitos e as condições de sua realização, sem deixar qualquer margem de liberdade para o administrador. Ele está falando do que aqui? Está falando do ato que? O ato vinculado, na verdade, sem deixar nenhuma margem, está falando do ato vinculado. E aqui no 2, ato que o administrador pode praticar certa liberdade de escolha contra conveniência e oportunidade. Está falando do quê? Do ato discricionário. Então, tranquilo, né? Vinculado, discricionário. Marca aí. Dedidojo. Marcou dedidojo? Beleza. Vamos para a próxima questão. Questão CESP. O ato discricionário permite liberdade de atuação administrativa, a qual deve restringir-se, porém, aos limites previstos em lei. Tem limites, beleza, que falou em limites previstos em lei. Pode ter outros limites, como a razoabilidade, a proporcionalidade, né? Mas aqui não está errado, está certo aqui. Tranquilo, beleza? Vamos para a próxima, então. Outro certo fator limitador. Fator limitador do ato administrativo. Qual que é o fator limitador? É a lei, né? É a razoabilidade, a proporcionalidade. É que ele fala, o fator limitador do ato administrativo discricionário é o critério de conveniência e oportunidade. Não tem nada a ver com conveniência e oportunidade. Na verdade, não é o fator limitador. É o que garante, praticamente, a discricionariedade. Então, está errado. Beleza, então vamos fazer essa questão CESP. Diz ali, o ato discricionário não está sujeito a apreciação pelo Poder Judiciário, né? Bom, vocês viram, nós acabamos de falar que um ato discricionário, se ele for ilegal, se ele ultrapassou aquela margem, aí o Judiciário vai poder apreciar sim, né? No sentido de anular, não vai apreciar o mérito, que é o que a gente chama de conveniência e oportunidade. Ultrapassou a margem, já é uma questão de anular e não de revogação, aí sim o Judiciário poderá sim apreciar. Por isso, então, a questão está errada. Beleza? Muito bem. Vamos fazer essa questão da VUNESP. Diz ali, com relação aos atos discricionários, pode-se afirmar corretamente que o controle judicial nos atos discricionários, justiça, pode exercer o controle, pode julgar atos discricionários, sim, que diz respeito à legalidade dela, né? A ilegalidade dele. Ele fala aqui que não é possível, que já elimino, né? Vamos ver, é possível, mas terá que respeitar a discricionalidade, sim. É possível e tem que respeitar a discricionalidade administrativa, que é a questão de mérito, de conveniência e oportunidade. Quando estiver naquele riozinho, então, o Poder Judiciário não pode meter o bedelho lá, não pode apreciar questões de mérito. Então, lá está certo. De amor, queria ser uma abelha. Vamos lá.
B, é possível somente nas hipóteses em que verifica o excesso de poder. Não é somente no excesso de poder. No excesso de poder também, que é uma questão de legalidade, de ilegalidade, né? Se é possível, não existindo qualquer restrição ao poder judiciário. Existe restrição, sim, em caso de revogação, em caso de mérito administrativo, ele não pode apreciar. D, não é possível, está errado, né? Pois se alicerçam na oportunidade e conveniência da administração, é possível sim no caso de ilegalidades, né? Arbitrariedade, e ele fala que é possível somente nas hipóteses que verifica o desvio de poder. Não é somente na hipótese, né, do desvio de poder. Então, marcou A de amor. Beleza. Próxima questão, diz ali, como podem ser classificados os seguintes atos administrativos? Desculpa aqui que eu não consegui, assim, aliás, eu não coloquei em uma só. Vou passar para vocês a tela, para vocês fazerem a questão, tá? Depois eu volto, tá bom? Para vocês lerem a questão, vocês vão dando pause aí, dando pause tenta fazer, tá bom? É assim, beleza? Agora eu volto e vamos corrigir a questão. Então, beleza. Esse aqui, gente, é uma questão meio que clássica até, né? Eles vão colocando e formando critérios, tipos de atos. Então, ele engloba todas as aulas, praticamente, de classificação que nós tivemos durante o nosso curso aqui, de atos administrativos. Tá? Então, fique ligado, por isso que eu falei, é importante, interessante você saber os critérios e quais são os atos dentro daqueles critérios. Tá? Coloca na tela, então, vamos lá. Quanto ao destinatário, gente. Quanto ao destinatário, nós podemos ter o quê? Vocês lembram? Atos o quê? Individual ou ato geral. Então, um é aqui, ó. Aqui um. Quanto ao alcance, nós podemos ter os atos internos, atos externos da administração, né? Tudo isso nós vimos nas aulas anteriores. Qualquer dúvida, você vá àquela aula, tá bom? 3. Quanto ao conteúdo, nós podemos ter o quê? Atos de império, né? Ato de gestão, que a administração está em pé de igualdade, ato de expediente, que ela muda o papel de lugar, que é o 3 aqui, né? Quanto ao regramento que nós estamos vendo agora, regramento, atos vinculados e atos discricionários, o 4 está aqui, né? Regramento, atos vinculados e atos discricionários, regramento. E quanto à formação, ato simples, ato complexo, ato composto. Beleza? Tranquilo? Então, colocando lá, letra, vai ser letra D de dojo. É isso aí, pessoal. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. É importante a sua inscrição para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. E a participação de vocês no sentido de espalhar essa notícia que temos aí um curso gratuito de qualidade para toda a população brasileira, todos aqueles que querem passar em concurso público. Eu sei que você que está estudando, você está batalhando, e você que vai compartilhar nossas aulas também vai passar em qualquer concurso que você escolher. Beleza, pessoal? Um grande abraço, bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.